No silêncio do coração de Deus, um plano de amor traçado, uma mulher foi escolhida, humilde, cheia de graça, para ser a mãe do Salvador. E por meio dela, todos nós fomos também alcançados por esse amor. Começa agora pela Ângelos TV, Caminhando com Maria, um momento de fé, reflexão e encontro com aquela que nos guia pelos caminhos do Senhor. No programa de hoje, vamos meditar sobre o tema Maria, o plano de Deus para nós. Descubra como o sim de Maria continua ensoando em nossas vidas, conduzindo nossos passos rumo à vontade do Pai. Obrigado pela tua companhia, você que nos acompanha, e desde já, hoje eu gostaria que nós, antes do nosso tema, como já foi apresentado, que nós rezássemos aquela oração de consagração a Nossa Senhora, para que a gente possa iniciar esse programa. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho também esse tema, a partir aqui da leitura de Isaías e dois evangelhos aqui, para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Então nós vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da sua devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o nosso ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como coisa e propriedade vossa. Amém. Nós vamos invocar também a presença dos anjos, São Gabriel, que foi o mensageiro do céu, ele que traz a mensagem de Deus, São Rafael, que é o anjo, né, da cura, da libertação, e São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, de todas as hierarquias do céu, para que os anjos e o nosso anjo da guarda, e nesse momento, os anjos são responsáveis de levar momentos de oração que nós rezamos diante do trono de Deus até o céu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Se for fácil para você, que tiver acesso, eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus e nós vamos começar a meditar sobre esse plano de Deus, né? Maria, um plano de Deus para nós. Aqui, o profeta Isaías, e esse texto ele foi escrito mais ou menos 700 e poucos anos antes do nascimento de Cristo. Isaías, capítulo 7, nós vamos ver, no versículo 10. Isaías já profetizava já aquilo que estava planejado no céu e principalmente no coração de Deus. Então, já que você pegou a sua palavra, nós vamos, já deve ter aberto aí, Isaías capítulo 7, lá no Antigo Testamento, o versículo 10. O anjo disse ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fadigar paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor, olha bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e o chamará Deus conosco. Aqui nós vemos uma profecia já de Isaías bem antes, 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Aqui está o grande plano de salvação de Deus, o plano de salvação do Pai para cada um de nós e para toda a humanidade. É um plano que Deus tem no seu coração. E nós vemos que o mais interessante disso, o começo de tudo, dentro desse projeto, desse propósito de Deus, nós vemos a pessoa de Nossa Senhora. Ela foi a mais importante desse plano que veio do coração de Deus, o plano de salvação. Esse plano, nós vemos que, através dele, a divindade de Jesus, de estar conosco, de um Deus que quis se fazer presente. Ele, Jesus, e também a sua missão. Esse é o plano do Senhor. De enviar o seu próprio Filho no plano de salvação de toda a humanidade. E Maria é a escolhida. Ela foi a escolhida. Nós vemos também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e capítulo 1, versículos de 22 a 23, que essa promessa se cumpre. Quer ver? Nós vamos abrir aqui rapidinho, Mateus, capítulo 1. Se você também quiser acompanhar aí na sua Bíblia, você pode pegar lá no capítulo 1 de Mateus. Nós vamos perceber aqui, o que essa promessa, o propósito de Deus, o plano de Deus se cumprindo. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui já, no Novo Testamento, Mateus já narra o cumprimento da promessa de Deus. Se cumpre esse sinal, falado por Isaías, está aqui, narrado pelo nosso grande evangelista, Mateus. Depois também nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 2, o 11 e o 12. Lucas, aqui nós temos os 4 evangelhos, logo já vem Lucas, capítulo 2, os versículos 11 e 12. Eu estou fazendo assim essa sequência bíblica para que a gente veja que tudo está na Sagrada Escritura. Então, Lucas 2, aqui, Lucas 2. Fica fácil porque os evangelhos são perto, um dos outros. Lucas 2, 11 e 12. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Aqui, mais se cumpre a promessa de Deus, aquilo que Deus, o plano de salvação, que Deus tem esse projeto para cada um de nós. E o principal de tudo isso, como eu disse, é justamente a pessoa de Nossa Senhora. Eu estive conversando com algumas pessoas e olhando também algumas coisas, os documentos da igreja, aquilo que nós não temos muita coisa da infância de Nossa Senhora. Mas a igreja hoje, ela tem o dogma, O dogma quer dizer aquilo que não pode ser mudado, que é desde o princípio. Nós vemos que a concepção de Jesus, ela foi uma concepção divina. E a história conta, segundo a teologia da igreja, que São Joaquim e Santa Ana queriam muito ter um filho. E eles fizeram esse propósito para Deus, que se Deus desse essa graça, eles iriam consagrar esse filho também a Deus. Então,
Nossa Senhora também foi concebida no ventre de Santa Ana sem a mancha do pecado. Olha que interessante. A igreja, né? E isso se torna dogma da igreja. A concepção também de Maria, né? No ventre de Santa Ana, sem algum contato humano. Ela também foi concebida sem a mancha do pecado já no ventre de Santa Ana. E eu anotei aqui, eu fui procurar alguma coisa, e nós vemos que a igreja hoje ela celebra no dia 8 de dezembro, né? A Imaculada Conceição, quer dizer, a escolhida de Deus sem a mancha do pecado, a concepção de Maria. No século IX, né, foi o bispo, eu até anotei aqui porque é uma coisa também que a gente deve conhecer, deve saber a história, né? Antes mesmo de ser proclamado da Imaculada Conceição, né? A própria Virgem Maria, depois ela apareceu lá, depois eu vou falar aqui também sobre isso, para que a gente possa aprender mais um pouquinho a respeito da história, certo? Mas o Papa Pio, lá no século IX, ele já proclamou, né, esse dogma da igreja. Dogma quer dizer aquilo que não pode ser mudado, não tem como mudar, né? Desde o princípio foi assim e não tem como mudar mais. No ano de 1854, dia 8 de dezembro, então nós celebramos, né, a Imaculada Conceição. E veja bem, lá no século IX, pelo Papa Pio, né? Antes mesmo de ser proclamado a Imaculada Conceição, a própria Virgem Maria aparece a Santa Catarina de Lauborré, né? E faz um pedido, né? Para que Santa Catarina espalhasse essa oração que nós rezamos na oração do terço. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, quando ela aparece, a Santa Catarina de Labourrier, né, ela pede que se reze essa oração. E essa oração ela é recitada sempre, a cada mistério do terço, a gente reza. Depois, a própria Virgem Maria, na sua aparição em 1958, em Lourdes, ela aparece, a Santa Bernadette, né? E ela diz assim: eu sou a Imaculada Conceição, aquela que foi gerada mesmo no ventre de sua mãe, sem o pecado original. Nas aparições de Medjugorje também, ela diz, através da mensagem, sobre o que deve ser a nossa espiritualidade mariana. Nossa Senhora faz alguns pedidos para que, através dela, a gente possa... O propósito de Deus, né, na história da salvação da humanidade é justamente nos salvar do pecado. E então ele preserva Nossa Senhora e esse dogma da igreja como Imaculada Conceição, quer dizer, sem a mancha do pecado. Deus preserva Maria do pecado original. E hoje, a nossa espiritualidade mariana, né, ela deve se basear nisso. Nós temos que evitar o máximo do pecado. E a oração de consagração a Nossa Senhora, que nós rezamos, quando nós nos consagramos a Maria, nós estamos o quê? Nós estamos nos identificando com ela como ela é. Nós queremos ser parecidos, nós se consagramos a ela. Não queremos ser parecidos, não, nós temos que ser como Maria. A exemplo dela, sem a mancha do pecado. Já pensou? Você com uma roupa toda bonita, e você vai pegar essa roupa, colocar lá na máquina para lavar, e de repente essa roupa mancha. Fica aquela mancha feia, não é? O que vai acontecer? Você vai ter que jogar essa roupa fora. Então, o grande plano de salvação de Deus, o propósito dele, era justamente isso, para que
a nossa salvação fosse salvos, nós já fôssemos salvos do pecado. Isso também na missão de Jesus, quando ele é gerado no ventre de Maria, Jesus morre, né, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Então, o grande propósito, o objetivo do Pai era justamente isso, a nossa salvação. E esses dias, durante a minha oração, eu estava pensando, a gente pede tanta coisa para Deus, né? Às vezes coisas materiais, coisas que a gente precisa, graças, e a gente esquece de rezar pela nossa salvação. A semana passada, não lembro se foi final de semana, que o Evangelho fala que é um lugar que vai haver, né, gritos e ranger de dentes, né? O que acontece? Gente, a nossa alma ela é eterna. Nós somos criados, o plano de Deus, o propósito dele é para toda a eternidade. Isso já foi gerado antes mesmo do mundo ser criado por ele. A nossa alma é eterna, ela não morre. Por isso que a palavra de Deus diz que haverá choro e ranger de dentes, por quê? Porque a pessoa, nós, que somos pecadores, se nós morrermos no pecado, nós não vamos alcançar a salvação, e lá onde nós vamos estar, que diz lá dor e ranger e sofrimento e ranger de dentes, a alma vai pedir para morrer e ela não morre. Ela vai ficar por toda a eternidade no sofrimento e na dor, pagando pelos seus pecados. Por isso diz ranger de dentes. A igreja diz, esse dia um sacerdote falou para mim ainda, a pessoa vai pedir para morrer, pelo, né, como diz ali, ranger de dentes e coisas, da dor, do sofrimento, e a alma não morre. Então, é por toda a eternidade esse sofrimento daqueles, se cada um de nós morrer no pecado. Por isso, o grande plano de salvação de Deus foi nos salvar do pecado. E ele preserva Maria como exemplo sem a mancha do pecado. A gente se preocupa com tantas coisas, é importante, nós temos as nossas necessidades temporais. Isso faz parte da nossa vida terrena, mas o grande plano de Deus é a nossa salvação. E Maria, ela é, né, como nós vemos aqui, esse grande exemplo de salvação. Ela foi escolhida por Deus justamente para isso, para que nós pudéssemos ser salvos. O plano de salvação começa por ela. Eu até anotei uma coisa aqui interessante. Eu achei interessante anotar isso porque a espiritualidade, quando Nossa Senhora começa a aparecer em Medjugorje nas suas mensagens, eu gosto muito daquela 5 pedrinhas de Nossa Senhora. É uma espiritualidade mariana, porque ela se faz presente em todos os momentos da vida de Jesus. E a oração de consagração, quando nós rezamos para ela, ela tem por finalidade, nós estamos entregando as nossas intenções à Nossa Senhora, para que ela interceda e nos ajude na purificação das manchas do pecado. Por isso a oração de consagração. Quando nós nos consagramos a ela, nós pedimos para ela essa graça, para que ela interceda junto a Deus, gente, para que os nossos pecados sejam purificados. Eu até anotei aqui porque eu achei muito bonito. Para que ela nos ajude nas manchas do pecado, essas manchas que nós trazemos em nós, através do pecado original. Por isso ela foi preservada por Deus. Então, o que nos envolve nessa filiação materna de ela ser apresentada como nossa mãe e nós como seus filhos, é justamente isso. É nós pedir a intercessão dela para que ela nos ajude a nos purificar de todo o pecado que nós trazemos em nós. E faz parte do objetivo, do plano de Deus. Deus escolheu Nossa Senhora, assim como ele teve um plano para ela, e também ele tem um plano para mim, para você e para todos nós. Deus tem um plano para nós. Mas o grande plano dele é que nós sejamos salvos. E que pela intercessão de Nossa Senhora, ela, a Imaculada Conceição, ela nos ajude
a nós nos purificarmos de toda a mancha do pecado. Vamos rezar mais uma vez, para encerrar esse momento, a oração de consagração. E cada vez que você entrar em oração, através dessa oração, você está se consagrando, pedindo a intercessão dela, para que eu, você, todos nós, sejamos purificados dessa mancha. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração. E porque assim somos todos vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos e defendei-nos como coisa de propriedade vossa. Amém. Então nós encerramos mais um momento de fé, de reflexão, de amor com Maria, que nos conduz com a sua ternura ao coração de Jesus. E também que ela nos dê esse exemplo do sim dela e continue inspirando os nossos passos, o que possamos a cada dia caminhar confiando no plano de Deus. Se este programa tocou o seu coração, compartilhe com quem você ama, curta, comente, siga o canal Ângelos TV para continuar essa caminhada conosco. E também não esqueça, Maria caminha contigo, basta dar o próximo passo. Nos vemos no próximo episódio, Caminhando com Maria, pela Ângelos TV. Até lá, que a paz de Jesus, a proteção de Maria estejam sempre com você. Amém.